Olá ouvinte, olá telespectador, bem-vindo a mais um episódio da Sabedoria Moderna. Hoje estamos aqui com Francisco Bastos, um grande amigo meu já de longa data. Morámos juntos em Londres, onde o Kiko estudou gestão na Cass Business School, e eu também. Depois o Kiko ingressou pela carreira da banca de investimento também em Londres. Depois disso viajou o mundo para ter uma experiência mais sabática e tirar algumas coisas do seu bucket list e eventualmente regressou a Portugal para ajudar a crescer o negócio de família Arcádia Chocolates. Hoje vamos falar sobre estudar lá fora, os prós e contras. Vamos falar sobre a banca de investimento e as extravagâncias e o ritmo dessa indústria. Vamos falar um bocadinho também sobre fazer check na bucket list e falar um bocadinho sobre como é que se cresce um negócio em Portugal de 25 para 46 lojas. Kiko, bem-vindo. Muito obrigado, Rafa, em primeiro lugar, pelo convite e dizer-te que é um enorme prazer estar aqui, precisamente como tu referiste, dada a nossa grande amizade e também porque tu foste uma das pessoas que marcou muito a minha chegada a Londres e o início do meu percurso lá. E por isso é um gigante prazer estar aqui contigo para falarmos um bocado. Também é um prazer estar aqui contigo. Tenho muito orgulho em ti, na pessoa que te tornaste. Portanto, ver o Kiko de há 10 anos atrás e Kiko de agora também houve aí umas boas evoluções produtivas, acho eu. Claro que sim. Pelo menos a meu ver. E há uma pergunta que eu gosto de colocar sempre como a primeira pergunta, antes de entrarmos nos outros temas. Para quem não te conhece, se os teus amigos tivessem que te descrever em 3 palavras, que palavras seriam essas? Uma pergunta interessante, realmente. Assim, eu diria, se calhar, em primeiro lugar, teimoso, porque é uma característica muito presente da minha parte. Muitas vezes isso tem resultados positivos, outras vezes não, porque teimar numa coisa, num mau caminho nunca é bom, mas muitas vezes a insistência para chegar a algum lado melhor realmente é uma qualidade. Diria que se calhar me descreveriam também como leal, amigo do amigo. Eu preocupo-me muito com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que me rodeiam e de quem eu gosto. E talvez exigente possa ser também uma característica muito clara em mim, para quem me conhece. Boa. Acho que provavelmente estas 3 seriam um bom equilíbrio. Ok, muito bem. Isto é só para fazer aqui uma introdução. Nós, ao longo da conversa, vamos testando esses traços de personalidade e vamos falando sobre essas coisas também. Kiko, gostava de começar, então, por onde nos conhecemos, em Londres, na Cass Business School, e gostava de saber o que é que isso representou para ti, quais é que são os prós e os contras de estudar fora, e passo-te a palavra para iniciares aqui este tema. Se eu desse um overall rating à experiência, sem dúvida era um 10 sobre 10. Em primeiro lugar, porque eu quando saí de Portugal e embarquei para Londres, tinha acabado de fazer 18 anos há uma semana e nessa altura de vida, eu não sei se passaste pelo mesmo, mas provavelmente sim, uma pessoa sente-se quase um super-herói. Fazer 18 anos a partir de agora eu posso fazer tudo. E sei fazer tudo, já posso conduzir, já posso entrar em casinos e discotecas e coisas para maiores de 18 e agora tens aquele sentimento de que és um bocado um super-herói. Mas muitas vezes, e principalmente Londres, consegue-te ensinar uma lição de humildade. Consegue, literalmente, quando tu chegas àquela cidade, pelo menos a experiência que eu tive, realmente tens um pico muito grande de diversão, de mundo, de experiência, de pessoas, mas Londres mostra-te que tu és apenas mais uma pessoa e que tens que trabalhar para chegar aos teus objetivos e por isso faz-te essa tal lição de humildade, é o chamado humbles you down, não é? Uhum. E eu acho que isso para mim foi muito importante, porque realmente fez-me saber pertencer a uma sociedade moderna e a uma cidade cosmopolita gigante como é o caso de Londres. Conheces pessoas de todo o mundo e tens que trabalhar com pessoas de todo o mundo, tens que te adaptar à forma como eles pensam e isso para mim é uma grande vantagem, que é outra coisa que eu acho que também esta experiência me ensinou muito, que é também saber aceitar muito um ponto de vista diferente, não propriamente contrário, um ponto de vista diferente. Acho que também foi uma lição muito grande. Agora, é uma experiência que não é fácil também,
Aliás, tu até me facilitaste bastante a experiência, porque eu cheguei a Londres e tu já vivias lá há 2 anos, 3 anos? Há 2 anos. Era o meu terceiro ano da universidade, Terceiro ano. foi o teu primeiro. Estavas na mesma universidade que eu Exatamente. e eu fui viver contigo, ou seja, imediatamente também tive ali uma figura mais velha, epá, com mais experiência que eu, epá, que me ajudou imenso nessa transição. A minha chegada a Londres é parecida com a tua, porque eu faço anos a 20 de setembro e também tive ali uma semana sem ter 18 anos, o que me deixou maluco por causa do Freshers Week, e tive problemas uma vez ou outra em entrar num determinado sítio porque eu ainda tinha 17 anos e não 18. Pá, lembro-me de chegar lá e fui com a minha mãe na altura, todo envergonhado por ir com a minha mãe, obviamente, porque pá, aqui a minha mãezinha a entrar comigo nos halls da universidade. Certo. E lembro-me de entrarmos no quarto e a minha mãe começa a chorar. E eu, mãe, o que é que se passa? Ai, meu filho, tu vais ficar aqui neste sítio, pá, tinha uma cama. Nos Student Halls. Nos Student Halls, Claro. o vidro nem sequer era duplo, era Sim, simples, sim, e sim. Londres faz frio, por isso, pá, era frio dentro do quarto, Sim. tinha uma pia dentro do próprio quarto para eu lavar os dentes, depois a casa de banho era comum e dava para dividir. Pá, lembro-me da primeira vez que tentei cozinhar um frango quase que incendiando a cozinha. Portanto, Cozinha também partilhada, faz parte de óbvio. Cozinha partilhada. Aliás, o frango nem era o que ia queimar. O que ia queimar eram as gordurinhas que estavam ali daquilo não ser limpo. Portanto, é mesmo aquele estilo de estudante. E concordo com muita coisa que tu disseste. Concordo com a questão social de ter uma mente mais aberta, porque em Londres tu encontras todo tipo de pessoas, não é? Tu encontras desde o tipo com o turbante Sim, sim. ao... Pá, pode estar ao no metro, está alguém de chinês, pijama. Exato, ao Deixa-o estar. alemão. Exatamente, exatamente. E também se apanha assim uns malucos de vez Sim. em quando, faz parte. Mas nesse aspecto também me abriu muita mente, em termos sociais. Sim. Abriu muita mente também em termos de potencial económico das coisas, não é? E Sim. potencial de carreira. Acho que isso foi uma das coisas que me marcou também de Londres. O que me marcou mais pela negativa foi o tempo, que é muito cinzento, nunca está pesado. sol, é pesado. E o tempo tem uma influência enorme na Sem nossa dúvida, forma de estar sem durante dúvida, um dia. Sem dúvida. E depois os hábitos tipo pub, que é faça sol, faça chuva, vamos ir para dentro de um Sempre ao pub, beber um pint de cerveja. Que não é bem o nosso hábito cá, não é? Nós aqui vemos uma esplanadinha, vemos um Sim, café, um fino, Ou um fino. de 20 centilitros, não de meio litro logo de uma 40, vez. É o 45, 44, ou 44, exato, algo assim nessas linhas. Mas pá, tem boas memórias de viver contigo. E há bocadinho, quando estavas a descrever, realmente identifiquei aí umas coisas. Lembro-me, por exemplo, de um comando se estragar e tu ficares obcecado até conseguires resolver Arranjar o aquilo. problema do Sim, comando, ir à net, procurar coisas, não sei o quê. Clássico. E YouTube não era o que é hoje em dia, Sim, que hoje sim. em dia encontras tudo lá, não é? Pá, isso era o que eu dizia, que é a boa característica da teimosia. Pá, que é não desistir num objetivo positivo, não é? Pá, não desistir até chegar ao objetivo final, não é? Pois. Mas claro que a teimosia tem o reverso da medalha, também que às vezes é teimar com coisas que já não são teimáveis, não é? Sim, exato. Pronto, também Que chega há um sempre ponto o que aquele reverso comando da não vai medalha, funcionar, é? pá. Sim, e acabou. Compra outro e está feito. Não percas Exato. mais tempo, Já chega. não percas mais tempo. Sai-te mais barato teres ido comprar um novo do que Exato. estás aí a tentar fazer isso. Sim. Exato. E tem boas memórias. E a nossa universidade também gostei do facto de termos alguns professores, não só académicos, mas também profissionais. Acho que isso conta muito. 100%. E achei que era um curso relativamente prático. Eu depois tirei um mestrado na Católica, em Lisboa, e comparativamente achei a Cass Business School mais prática, mais hands-on, com professores que trabalham mais no mundo real e que dão umas aulas on the side, do que encontrei na Católica, que havia mais professores académicos. Sim, mais teoria. Mas Exato. acho que isso é geral em Portugal. Ou, entre aspas, comparando Portugal com o Reino Unido, Certo. dentro deste nosso setor, business management, e isto é fácil de medir. E provavelmente quem nos está aqui hoje a ver ou a ouvir e estudou em Portugal vai sentir uma grande diferença. Nós, em 3 anos de curso de gestão, tivemos 2 testes. Foi um em accounting em cada um dos semestres. Todos o resto das disciplinas, a parte prática eram trabalhos de grupo. Certo. E exames, obviamente, não é? Sim. Mas testes, Sim, mas havia um cariz chamados também intermédios, de não é? Sem ser os exames. trabalhos de grupo muito forte. Em todas as cadeiras havia isso. E eu digo-te, eu acho que é uma forma muito mais profunda de adquirir os conhecimentos, ou seja, é um bocadinho como aquela história do teste de condução, do teórico, não é? Pá, tu vais fazer o teste, escolha múltipla, tiveste ali a amarrar aquele livro e os sinais e a decorar as coisas todas, passaste, com uma ou com 2 falhadas, o que for, e provavelmente tu vais te esquecer daquilo muito rapidamente. E eu acho que este é o efeito de quando existe uma excessiva cultura
de testes constantes, porque as pessoas vão marrar para o teste, vão decorar coisas, e decorar não é saber, não é adquirir é uma boa analogia essa da escola de condução e tirar a carta de condução, porque realmente fazer os testes de código não tem absolutamente nada a ver com conduzir um carro. Pois. Não é? Tu vais conduzir um carro depois de fazer os testes, vais a zero praticamente. Sim. E eu acho que quando um curso é demasiado teórico, eu acho que isso também acontece. É isso. Inclusive, nós também acho que, de alguma forma, quer dizer, entrei no mercado de trabalho e sentia que nada sabia e que tinha muito para aprender, claro, não é? Mas isso vai ser sempre assim, isso vai ser sempre assim, e é sempre aquele choque. Eu também tive um choque quando cheguei à faculdade, não é? Mas eu acho que esta abordagem dos trabalhos de grupo faz com que tu vais pesquisar mais do que está na aula, do que ouviste na lecture. Apresentar aos colegas e aos professores e estás ali a dar a cara. Tens que saber. E vais levar com perguntas no fim. Pois. E se não sabes responder, a tua nota claramente vai ser inferior, não é? Bem, uma coisa boa que eu também acho do ensino universitário em Londres é a percentagem atribuída de impacto final na nota ao longo dos anos, ou seja, tu no primeiro ano só conta 10%, salvo erro, o segundo ano é 30% e o último é 60%. Sim. Na casa era assim, tens algumas que é 0, 40, 60, mas... Ok, certo. Mas 10, 30, 60 é mais equilibrado. Sim. Esse processo gradual que permite o amadurecimento do estudante, que eu acho que é essencial, porque eu quando fui viver para Londres, eu não só tive que estudar, mas tive que adaptar toda a minha vida. Completamente. Tive que ir à Vodafone, na altura, criar um cartão, comprar um telefone, tinha que começar a comprar coisas para a casa, quer dizer, não era nada de outro mundo, mas quando tenho 18 anos, exige uma adaptação, culturas muito diferentes, pessoas muito diferentes. E mais uma vez eu acho que aí os ingleses mostram esta faceta que eles têm, de saber organizar bem as coisas para que tu tenhas um bom equilíbrio na tua vida. E isso começa logo, lá está, na faculdade. Ou seja, o que eu acho que isto quer dizer, o que eu acho que quem organizou isto está a querer passar a mensagem é: ok, nós também valorizamos muito a experiência universitária na parte social, na parte desportiva, etc. Portanto, está aqui este sistema que vos permite também adaptarem-se e poderem usufruir da cidade e usufruir da vossa experiência. Fora aquela questão que eu tenho a certeza que também tinhas, que era a quarta-feira, que é o Sports Day em geral, em Londres, e que normalmente não havia aulas, ou se houvesse era só de manhã. Sim, eram os dias de treino, era os dias para... E depois ao fim de futebol, semana ou os para jogos. Tu fazer desporto. Certo. No fundo eles motivavam-te a fazer isso. Sim. Futebol, e portanto... Eu depois também joguei só no último ano, sim. Mas futebol comigo já não é muito dos meus fortes. Mas a jogar o quê? Basquete ou... Não, eu futebol, escola, não é? Colégio alemão. Jogava futebol, ou seja... Futebol de escola, eu sempre fui guarda-redes. Nunca... Com os pés a coisa nunca correu muito bem. Ok. Eu sempre fui guarda-redes e depois fui guarda-redes na equipa da CAS também. Em Londres. Não sabia dessa. Fui. Ou não me lembrava, mas agora... Não, porque já não estavas lá quando eu entrei para a equipa. No terceiro ano, sim, já não estava lá. E depois ainda cheguei a jogar no Foz. Ainda chegaste a jogar? Eu joguei no Foz antes de ir para Inglaterra. E sim, foi antes. Foi antes. Então chegaste a jogar? Então não nos cruzámos por pouco. Não. Não, mas eu também era um escalão acima do teu. E depois joguei também naquela fase que eu voltei para Portugal durante 3 meses, que até tivemos ali aquela nossa aventura para criar um negócio. Na área da educação. Voltei. Exatamente, ainda estamos aqui há imenso tempo a falar de educação e realmente era... Foi giro, acabou por ir para a frente, também éramos jovens e não estávamos propriamente com as ganas empreendedoras, ainda estávamos a querer explorar e perceber o que é. E eu também estava muito focado em conseguir aquele lugar em banca de investimento que eu sempre quis. E, portanto, exato. E até podemos começar a falar agora desse tema da banca de investimento. Há vários mitos do ritmo aceleradíssimo, consumo de drogas, de dinheiro por todo lado, há muito esse conceito, ou pelo menos essa ideia sobre a banca de investimentos, especialmente em Londres, que de facto mexe. Talvez não mexa tanto como Nova Iorque, mas se compararmos, mesmo muito. Globalmente, mexe muito, não é? Sim, desde o Brexit mexe menos, mas na altura mexia muito. Sim, claro que já tinha esses mitos também todos na minha cabeça antes de entrar, não é? E é assim uma ideia quase utópica que se vê naqueles filmes tipo Wall Street. E agora... É preciso ver um bocado, a banca de investimento tem áreas bastante distintas, não é? Essas histórias e esses mitos, que nem são tão mitos nem histórias, muitos são reais e cheguei a ver isso com os meus próprios olhos. Todas essas horas excessivas, todos esses
ups and downs, aquele trading floor, as drogas, que são também claramente um problema lá, é muito relacionado com trading. Okay? É trading floor, é os traders, os sales traders. Ok. Esse é que é esse trabalho onde rolam muitas dessas histórias mais conhecidas. Sim. E aí sim, eu já vi muitos trading floors e realmente é muito intenso. É muita pressão e muitas dessas histórias são reais. A minha curta carreira em banca de investimento foi em fusões e aquisições. Exato. E, portanto, é uma área já diferente, é uma área que no fundo, é venda de um serviço, quase de consultoria financeira, para dar assessoria a empresas que estejam a querer comprar outra empresa, ou a serem compradas por outra empresa, ou a quererem fazer uma fusão. Eu, nos meus primeiros 2-3 anos de trabalho, não tinha muita vida. Pois, eu lembro de falar contigo e tu, na altura, tinhas uma namorada da altura e tinhas Sim. uma coisa planeada com ela e de repente entrou qualquer coisa no E trabalho cancela. e cancela. E acabou. E isso causa dificuldades e pressão numa relação. E eu percebo Causa, isso. claro, não é? sim, não, Sem mas dúvida. tens de estar com algo. É muito importante também que a pessoa que esteja contigo compreenda isso. Certo. Pronto, pá, Mas nem sempre é fácil de nem compreender, sempre não é? é fácil, Porque estás claro que sim. tipo, muitas vezes a priorizar o trabalho Não, versus a relação. e eu que é difícil, não é não muitas, eu priorizava sempre. Pois, Era aquilo pois, que pois. estavas a dizer, veio uma coisa e eu, para mim, cancelou, acabou, pá, nem há história. Pronto. Pois. É uma visão muito exagerada, não é? Mas tem que ser assim se tu queres realmente chegar longe. Pois. Okay? Agora, isto é muito nos seus primeiros 3 anos. Okay? Pá, enquanto és estagiário, enquanto és analista, pá, tens que dar tudo o que tens que aprender o máximo possível, o mais rápido possível, pá, e é uma indústria muito competitiva, não é? E claro, isso exige muitas horas trabalhadas, exige ser a tua prioridade número 1, por cima de relações, por cima de amizades, por cima de atividades desportivas, por cima de atividades lúdicas, por cima de qualquer coisa. Tu tens que pôr o trabalho em primeiro Aliciar lugar. a malta aí para aí, no fundo pagam salários chorudos. É isso a estratégia da banca de investimento, não é? Quer dizer, Pá, eu há fiz quem... um levantamento, um analista em Londres, na banca de investimento, ano de entrada, 80 mil libras, que devem ser para aí Sim, 100 euros, deverá ter mais subido um bocado. bónus. Sim, isto é 2023, atualizado Sim, a sim, sim, sim. 2023. Pois, Portanto, aos naturalmente preços, há um aumento Sim, houve um gradual aumento gradual, que vai sim, acontecendo. Mas sim, isto é uma tabela dos analistas, não é? Sim. Tu até deves estar mais por dentro disto que eu, mas eu, para preparar para esta entrevista, fui Sim, ver. sim. Porque acho que é um tema sensível. Porque alguém que esteja em Portugal a fazer exatamente o mesmo trabalho, com a mesma carga horária, vai ganhar uma fração do que esta malta ganha. Por exemplo, Sim. um VP tem aqui mais em os Londres, 65, 70, sim, parece mais realista. exatamente, está aqui a receber 170 mil euros no primeiro sim, ano, eu ia dizer 200. mais bónus Sim. de 100%. E se ficassem em Londres, neste momento era Senior VP. Pois, portanto, Senior VP, estaríamos aqui a falar de um salário... 200 e tal à vontade. Pelo menos na minha altura, os Senior 400 mil. Com o bónus. Sim, com claro, bónus. porque o bónus é 100% aí. O bónus é 100% aqui. Sim, Exatamente. duplica-te. Sim. Exato, duplica. Sim, Portanto, eu na são minha valores que em altura... Portugal, quer dizer, Não, isto é o topo do topo Sim. que está a ganhar isto, não é? Mas os Senior VPs na minha altura já ganhavam tipo 200 mil. Pois. E se cumprissem os objetivos no final do ano, bónus 100%, mais 200 mil. Portanto, e estás a falar em libras, portanto, estás a falar em $500 mil, talvez, perto disso. Sem dúvida, pá, claro que é uma diferença abismal, não tem comparação possível. Uma casa de M&A, um banco de investimento a operar em Londres, pá, tem transações que são muito maiores do que Portugal alguma vez pode ter. E isso tem a ver, obviamente, com a dimensão do país, com o tecido económico. E, portanto, logo aí, porque no fundo os bancos de investimento o que fazem em M&A cobram um FII. Sim, eu percebo um percentual negócio. sobre o vão valor vender do um deal. negócio por 50 milhões, lá vendem por 1 bilhão. Sim, e depois Portanto, os logo bancos aí é uma diferença vão ganhar uma brutal. percentagem do valor do deal. Portanto, obviamente os Exatamente. bancos têm também acesso a mais dinheiro, mais meios, não é? Pá, e realmente é um bocadinho a Champions League. Porque é a mesma coisa que se nós pegarmos, tentares fazer um paralelismo, é dizer assim, um clube na Liga Portuguesa tem prémio de ficar neste lugar ou naquele, ou prémio de vitória, de X euros. Só que de repente um clube na Champions League só por passar às meias finais são dezenas de milhões de euros. É um bocadinho a mesma coisa. Exato. Aquilo é Champions League Sim. da banca de investimento, juntamente com Nova Iorque.
E, portanto, na Champions League estão os melhores, tens que correr mais atrás da bola e ganhas mais também. Exato. Pá, portanto, é tudo uma questão de dimensão. E, portanto, nesse campo específico, obviamente que se vai haver uma diferença. Agora, Portugal ainda tem mais uma diferença, por contexto económico geral do país, de salários. Claramente ainda vai mais uns furos abaixo do que se calhar fizesses a comparação direta da dimensão do mercado e de impostos também, e de incentivos, por exemplo, no Reino Unido tens alguns incentivos financeiros onde podes pôr até X do teu salário numa conta e essa conta depois não é taxada numa conta, portanto, que faças sim, a empresa é os planos de poupança reforma feitos pelas empresas. Sim, as empresas fazem o plano por ti, dão uma contribuição extra ao teu salário para dentro dessa conta, que não é taxada, e sim, depois só podes ir lá buscar aquilo quando te reformares. Só para dizer um exemplo de coisas que acontecem medidas, lá fora que não acontecem aqui. Agora, Londres depois também trabalha o mercado internacional. Pois. Nós tínhamos clientes sei lá, fiz transações para a Holanda, fiz transações com clientes em Luxemburgo, vários países, não só Londres, não é? Porque lá está, os negócios grandes, por exemplo, sim, acabam por passar se tu por pensares em M&A, muitas vezes, ou operações de corporate finance que envolveram grandes empresas portuguesas, foram recorrer a serviços de corporate finance em Londres ou em Nova Iorque. Portanto, não usam, ou seja, depois as maiores coisas que há para fazer em cada país, eles querem ir à Champions League buscar essas equipas e ter acesso a isso. E é mais caro, não é? E como é mais caro, também são pagos salários e bónus mais aliciantes, não é? Mas bem, passando aqui à frente na conversa, porque tem aqui outros temas que também gostaria de falar contigo. Claro. E rapidamente, antes de entrarmos no tema Arcadi e negócio de família, tu passaste então da banca de investimentos, grande ritmo, loucura total, para um ano sabático, quase, de viajar, de conhecer o mundo. Resumidamente, como é que foi isso para quem está a pensar em fazer o mesmo? Foi uma experiência muito boa e eu aconselho a quem a possa fazer, a fazê-la. Como qualquer pessoa, tens um bucket list dos sítios onde gostavas de ir, as coisas que gostavas de fazer, e eu sempre tive sítios onde eu gostava mesmo e coisas que eu gostava mesmo de fazer. Então eu aproveitei também um bocadinho esta mudança de vida, de deixar de trabalhar em banca de investimento e passar para o negócio da família, que era uma coisa que eu já vinha, sempre falei com o meu pai, sempre mostrei interesse, e era um bocadinho quando ele sentisse que a empresa estava preparada, mas acima de tudo quando ele sentisse que eu estava preparado também, e acima de tudo também que eu me sentisse que estava preparado. E isso aconteceu em 2018. E eu aproveitei um bocado isso também para ir fazer uma viagem de 3 meses e meio. Incluía fazer a Route 66 toda, de uma ponta à outra, e fila sozinho, porque não arranjei companhia. Coragem. Sim. Depois fazer toda a West Coast nos Estados Unidos, portanto ali Califórnia. Depois ia perguntar o que era West Coast. Sim, Califórnia. Os americanos não sabem os países europeus, mas eu também não sei os estados. Os estados americanos todos eu também não sei. Não sei se é cidade, se é estado, o que é também. Tirando os principais, tipo 3 ou 4. Sim, não, também não sei. Não, mas é San Diego, Santa Mónica, LA. Pronto, queria ir a Vegas muito. Isto aqui já foi com amigos que, entretanto, se juntaram a essa parte da viagem. Boa. Tinha sonho de ir a Vegas com amigos, não é? Óbvio. Eu nunca fui, mas pelo menos a ideia. Uma experiência muito fixe. Eu fui um fim de semana, porque estavam certos amigos que se juntaram, e depois voltei para Los Angeles, e depois foram lá ter outros amigos, e eu voltei a ir a Vegas com eles outra vez, fim de semana a seguir. Depois dos Estados Unidos, fui para a Austrália. Sempre tive o sonho de ir para a Austrália, conhecer a Austrália e viajar lá, e fiquei a viver um mês numa autocaravana. Conheci um casal de portugueses que viviam em Sydney e que iam partir no dia a seguir para começar a subir a East Coast, mas eles iam ficar no norte da Austrália, e eu ia dar um círculo, não é? Então tu foste na tua autocaravana, eles foram na deles, eles já conheciam bastante, porque ele já tinha subido uma vez. Então mudou completamente a minha experiência e foi incrível, pronto. E depois eles continuaram para cima, e aí eu entrei um bocado ali para o meio da Austrália, já assim aquelas estradas desérticas mesmo. E estive a descer tudo. Isso é tranquilo? Houve assim algum momento em que te ficaste assim um bocado receoso, um bocado de medo? Aí eu estava completamente sozinho,
E às vezes... Especialmente nessas alturas. Sim, quando eu estou completamente sozinho é de género. Estás a conduzir numa estrada que a única coisa que tens à tua volta é natureza e não vês um outro carro ou uma outra pessoa durante 2 horas à vontade. E não tens rede de telefone, não tens nada. Pois. Estás tu e só tu. E eu queria muito essa experiência também. Portanto, foi um bom equilíbrio. Mas sim, olha, rebentou-me um pneu nessa altura. Literalmente. E eu... Tiveste que mudar? Não Então. consegui. Não? Então como é que isso ficou resolvido? A certa altura... É que esse precisamente o tipo de coisas que pode acontecer... Claro, e aconteceu. Pelo qual eu não faço esse tipo de Eu viagens. mesmo tranquilo. Fico, se isto me acontece, depois é uma dor de cabeça. Estava numa estrada... Olha, estava numa estrada que era 2 sentidos e a minha caravana cabia resvés na própria estrada. Portanto, se viesse um carro, tinhas que desviar para o meio da terra. E de repente um estouro enorme, carrinha tipo a mexer por todo lado e eu olho pelo retrovisor, vejo um pneu a voar. Eu disse, ui, o pneu a voar. Não, o pneu rebentou, esquece, o pneu arrebentou. Tipo, levou para-choques e tudo. Foi E de repente, vi-me abraços com uma situação complicada, não é? Pois. Porque eu muitas vezes também digo, fomos estudar para aqui, para esta faculdade e depois mudar um pneu. Pois, exato. É aquele tipo de skill que sim, não que há, também faz vezes, diferença, exato. Tentei-me aventurar, não consegui. Tentei mecanismos, tentei tirar o pneu de baixo, mas aquilo não saía por nada. E depois tive que me resignar à minha insignificância, à minha ignorância de não estar a conseguir resolver aquela situação. E literalmente eu pensei, olha, eu estou numa carrinha, tudo o que eu tenho está aqui, roupa, comida. E esperar que passe alguém e agora vou para ficar pedir aqui ajuda. relaxado. Pois. E este é uma faceta da minha personalidade que eu trabalhei muito porque eu nunca fui assim. Eu sempre fui aquela pessoa até por ter de certeza e precisar de... Quer tudo controlado e tudo direitinho, tudo organizado. E, portanto, estas experiências também me foram ensinando muito isso. Às vezes é preciso sentar e esperar. Porque não vale a pena. Pronto, até que passou um carro com um casal mais idoso que tinha um telemóvel lá de uma outra rede qualquer. O meu era para a Vodafone Austrália, deles era outro qualquer. Que tinha rede. Pronto, e consegui chamar a assistência em viagem. Mas foi o dia todo nisto, só por causa de um pneu. Pois. Porque depois também estava no meio do nada, até arranjar uma casa de pneus, pronto. Mas foi uma experiência brutal mesmo. Vou aproveitar aqui esta questão do pneu a voar para passar para o lado do empreendedorismo e de levar o negócio para a frente, porque às vezes também estás no carro, está tudo direitinho e de repente salta um pneu, não é? Saltam uns 4. Saltam uns 4, exato, ou 5. Então vou aproveitar essa deixa para passarmos aqui ao próximo tema que gostava de falar contigo. Negócio de família da Arcádia. Pelo que sei, a Arcádia tem cerca de 90 anos de existência, não é? Portanto já deve ser do teu bisavô. Sim, a Arcádia fez em 2023 90 anos, sim. 90 foi o meu bisavô que criou o negócio em 1933. O nosso dia-a-dia, o nosso mote, chamamos assim, que fazemos na Arcádia e que nos esforçamos todos os dias para conseguir atingir, é inovar mantendo a tradição. Portanto, há produtos que na Arcádia existem hoje que existiam há 70 anos, como as línguas de gato, o sortido tradicional... são produtos muito icónicos, não é? E a Arcádia começou pelas mãos do meu bisavô, que aos dias de hoje é um empreendedor. Certo. E se calhar a Arcádia era uma startup, não sei, mas pronto. E ele começou pelas mãos dele. Sobreviveu ao teste do tempo. Tudo, quer dizer, se pensares, passou por 90 anos. Segunda Guerra Mundial, 25 de Abril, crise da Troika. Covid, já foram vários pneus. E a sucessão familiar também continua a ser um negócio de família. O meu bisavô criou a Arcádia como uma confeitaria premium. Na Baixa do Porto, para as famílias mais ricas da cidade, era um local de eleição, era um local onde tu querias ver e ser visto, era... um local frequentado por escritores, por pensadores, por grandes personalidades do nosso país, por exemplo, Eugênio de Andrade era um deles. Portanto, era um sítio de eleição. E como um sítio de eleição, o espaço era de eleição, os produtos eram de eleição, o serviço era exímio. E tudo isto são características que nós hoje não largamos, aconteça o que acontecer. São pilares que nós não tiramos fora por nada. Porque isso define o que é a Arcádia, isso diferencia o que é a Arcádia versus outra confeitaria ou outra marca de chocolates, que existem várias confeitarias e várias marcas de chocolates muito boas, mas eu sinto que a Arcádia tem este ponto diferenciador, precisamente porque nós temos uma luta constante para conseguir crescer, adaptar-nos aos tempos de hoje,
e às Portanto, exigências que o existem teu bisavô hoje, não é? criou este conceito de confeitaria de luxo, Sim. numa zona nobre na altura da cidade. Um, Em relação à produção de chocolates, a fábrica também já existia ou veio a posteriori? Não, isso vai a posteriori. Portanto, a Arcádia começa no número 63 da Praça da Liberdade, que é a Avenida dos Aliados, não é? Como Ok. confeitaria. Ok? E depois, eu creio que tenha sido por volta de 1940 que o meu bisavô ficou com um espaço na Rua do Almada, nas traseiras do espaço que ele tinha, Rua do Almada paralela aos Aliados, o número 63 também, e aí montou uma fábrica, ok? E produzia lá os bombons, produzia lá a pastelaria e deixou o outro espaço apenas como a parte de confeitaria, ou seja, ele dividiu um bocadinho o que era a parte ao cliente Indústria e retalho, isso. não é? Mas rapidamente os bombons da Arcádia começaram a ficar muito famosos e acabou por ser feito na Rua do Almada uma loja na frente da fábrica para vender, entre outras coisas, os bombons. Essa é a loja que nós ainda hoje temos, Ok. que está renovada, obviamente, está diferente, e já não produzimos lá nada, mas para tu teres ideia, a fábrica de chocolate da Arcádia foi lá, na Baixa do Porto, até 2017. Ui, ok. Então, muito tempo Não é mesmo. assim tão Certo. longínquo Não, que nada. nós saímos de lá. Sim, para uma empresa de 90 anos, Sim. isso é relativamente a curto Só em prazo. 2017 é que mudamos para as instalações industriais onde estamos hoje. Mas era lá que se fazia tudo e pronto. E é um bocadinho aí que a Arcádia, pronto, depois cresce como loja também, não é? Porque vocês têm as lojas de chocolate, Sim. as confeitarias e depois vendem para a grande distribuição também, não é? Sim, mas só Natal e Páscoa, sim. Ok. É entrar e sair. Certo. O nosso produto não Tipo está edições disponível. limitadas. Sim, nós não estamos naqueles disponíveis momentos, certo. nas grandes Tipo superfícies um o ano Ferreiro todo. Rocher ou Não, essas coisas. não estamos lá o ano todo, não estamos. Pá, temos nós hoje temos 45 lojas, não é? Muitas variedades diferentes. Pronto, há lojas só de chocolate, venda a retalho pura. E, entretanto, pronto, criamos aqui um conceito diferente, também para nos adaptarmos um bocadinho aos tempos modernos e diversificarmos um bocado a nossa atividade. E montamos um conceito muito baseado também em cafetaria e pastelaria. E mais recentemente refeições. Pronto. Por isso nós temos espaços que, além de chocolate, têm pastelaria feita por nós também e cafetaria. Temos quiosques de café em shoppings também, que são maioritariamente cafetaria. E temos lojas onde já temos refeições, por exemplo, sugestão do dia ao almoço, sopa, etc. Alguns pratos tipo hambúrgueres, saladas, tostas. Portanto, é possível em algumas arcádias almoçar e jantar, pelo que eu percebi da nossa conversa. Sim, eu sou cliente nosso cliente de assíduo almoço na Boa Vista. Na Boa Vista, exatamente. Temos lá escritório, então vou lá muito. Pronto, e esse conceito já é bastante Já diferente. moderno, não é? já é o novo, não é? E por isso também já tivemos agora que criar uma nova unidade industrial só para produzir pastelaria, porque nós há 4 anos, 4 anos, produzíamos cerca de 30 toneladas de pastelaria e o ano passado já produzimos 90. Pois, também teve a ver com o aumento do número de lojas que têm Com vindo. cafetaria e com pastelaria. Exatamente, esse portanto, conceito. vocês estão a expandir retalho e a expandir indústria em simultâneo, tempo, não é? né? Portanto, tem essas duas E isso vertentes. também nos dá uma rede de lojas bastante diversificada, tanto no posicionamento e nos produtos que estão disponíveis, mas também nas localizações, shopping, rua, Sim. nas Mas cidades, pelo que Porto, Lisboa, Algarve. percebo, dada um bocadinho a história da Arcádia, esta atitude expansionista veio mais ou menos na última década, porque se nos últimos 5 anos ou 6 anos, salvo erro, duplicam o número de lojas, a maior parte do crescimento veio nestes últimos anos, em termos, pelo menos em termos de retalho. Olha, eu identifico 2 grandes rondas de expansão na Arcádia. Pronto, a primeira foi com o meu pai e a minha tia, porque eles, quando herdaram a empresa do meu avô, quando ele faleceu em 2000, herdaram uma empresa que tinha uma loja na Rua do Almada, Ok. com pouquíssimos funcionários, uma fábrica pequenina, uns mini escritórios, uma empresa
que até quase tecnicamente estava falida. Porque houve um fenómeno muito grande de desertificação do centro do Porto. E o comércio, com a abertura dos shoppings, não é? O comércio saiu da Baixa do Porto e passou para os shoppings. Agora já vimos um movimento oposto a de volta, acontecer também. como tudo na vida há ciclos, não é? Claro. Mas aquele ciclo foi um ciclo que a Baixa do Porto não era um sítio frequentado. Sem dúvida. Eu até tinha medo de ir à Baixa do Porto, Sim, há uns anos atrás. Mesmo a nossa vida Sim. na escola noturna, discotecas, 15 anos atrás, bares, etc. era Nós também não punhamos um diversificado. pé na Baixa Não, do Porto. nem pensar. Era em zonas diferentes. E o comércio também. Queríamos comprar alguma coisa, íamos ao Norte Shopping. Sim, Pá, exatamente. Não íamos à Baixa. Sim. Pronto, e o meu avô já não tinha também grande força para tentar se reinventar. Ele também tinha perdido a mulher dele acho que foi no ano que eu nasci, 92. Perdeu um bocado de motivação. Então, E aquilo foi caindo, não é? E o meu pai e a minha tia assumem nesse contexto. Veio da Sonai, portanto Sim, também tem assim uma mente expansionista, uma mente de eficiência, uma mente de crescimento, não é? Sim, teve E pai com que idade é que o teu pai herdou a Arcádia? Herdou? Sim, herdou a Sim, Arcádia. ele tinha, não sei, devia ter os seus 40 is. Ok. Já devia ter os seus 40 is, portanto se foi há 23 anos, sim, tinha 42. Ok. E portanto, eles pegam numa empresa, quer dizer, e eles tinham uma crença muito grande que a marca era forte. E um bocadinho baseado nessa experiência, e ver mundos como o da Sonai, não é? E eles decidiram abrir uma loja no... Aliás, eles começaram por abrir um quiosque sazonal no Norte Shopping, na altura do Natal. Venda, portanto, bombons, não é? Portanto, Sim, daqueles que montas e desmontas sei. nos corredores. E aquilo foi uma loucura. Porque, de repente, todos os clientes que frequentavam aquele shopping na altura eram clientes da Arcádia, ou os pais tinham sido clientes da Arcádia e eles conheciam muito bem a Arcádia. E de repente a Arcádia cruzou-se no caminho deles, foi atrás deles, não esperou que eles viessem ter connosco, foi atrás deles, não é? E isso teve um impacto brutal e mostrou ao meu pai e à minha tia a força da marca e deu-lhes motivação para porem em prática um plano de crescimento, não é? E a seguir abriram uma loja no Norte Shopping, que para quem se lembra era uma clássica loja de esquina à porta dos cinemas. Sim, lembro. Sim, que foi a segunda loja da Arcádia, chamemos-lhe assim. E a partir daí, a própria empresa foi gerando também mais meios para poder expandir, uma expansão obviamente lenta, não é? Não, nós... Pois com mais escala, escala, abrimos também tens 5 ou mais 6 capacidade lojas, de crescer do que no início. Naquela altura, não? até abrir a terceira loja, também foram mais não sei quantos anos. Pois, claro. E depois há um grande período de expansão, portanto, isto foram-se abrindo várias lojas, não é? Depois há um grande período de expansão com duas decisões que o meu pai e a minha tia tomam. Uma de abrir o conceito para ser franqueado, ok? Só com parceiros próximos deles, mas que permitiu à Arcádia começar a expandir para territórios onde não estava e também não tinha meios para lá chegar na altura, e havia outras prioridades a nível de mercados, não é? Mas a franquia levou-nos a Guimarães, a Braga, Coimbra, Viseu. E isto foi muito importante para a marca porque começou-se a espalhar. Em termos de rácio de franchisados para lojas próprias? Nós, das 45, temos 7 em franquia. Ok, então nem é muito. Nosso, sim. Não é muito. Okay. Portanto, essa é a primeira decisão. A segunda, a entrada para Lisboa, com a abertura de uma loja na Avenida de Roma, que foi também um estrondo autêntico. Na inauguração era quase filas de pessoas de Lisboa, que já eram fãs da marca, conheciam a marca e ficaram super contentes por a marca ir para Lisboa. E a partir daí a abertura assim, seguida de 5 ou 6 lojas em Lisboa, que estabeleceu também a Arcádia bem nesse mercado. E curiosamente essa expansão foi ali também nos anos da Troika, que também é uma altura complicada, não é? E a empresa também não passou assim tão bem. Teve momentos muito complicados, tal como teve no Covid também, apesar do crescimento. Não é? Claro, nós na PANA também sentimos muito o Covid com a operação de retalho, claro. foi dramático. Sim. Mas deu para expandir. Na altura também, certo. Lá está. Obviamente que cada crise é uma crise. A do Covid teve problemas gravíssimos de saúde, a da Troika teve problemas gravíssimos na vida económica das pessoas, mas não acho que seja um monstro falar disto, que em cada crise existem oportunidades, não é? Claro. E as oportunidades
quem tiver, por acaso, a poder aproveitá-las, aproveita. Pois é isso. Vocês estavam numa fase que estavam lá está capitalizados, já estavam numa fase de pensar em Covid, expansão. estávamos a pensar em expansão, sim. Na altura da Troika tinhas, por exemplo, uma coisa que nós... Na pena abrimos a segunda loja no meio do Covid, que é catastrófico, porque tipo, já estás com o capital muito reduzido, não é? E de repente aparece aquilo. A loja consome sempre muito. Consome sempre muito, então atrasou bastante aqui o nosso processo de expansão, mas haveremos de lá chegar, pouco a pouco, com paciência. Mas muitas vezes lá está, consegues fechar contratos com rendas muito baixas, que estejam... que estejam muito baixas face ao que seria a renda normal, fechas por 10 anos. Há oportunidades e que foram sendo aproveitadas. E esse crescimento, esse foi o que levou a Arcádia ali até às 20 e qualquer coisa lojas. E repara que para chegar de uma a 20 e tal, foram precisos 17 anos, 18. Pronto. E o que aconteceu a seguir foi precisamente a razão pela qual o meu pai também me ligou a dizer, olha, é uma boa altura para juntares agora à empresa, quando eu estava em Londres, não é? Acho que estás parado, se tu te sentires parado, vamos a isso, não é? Eu demorei um mês a ligar-lhe de volta, a pensar no assunto. Mas no fundo já sabias que isso ia acontecer. Já não tinha acesso se o meu timing na minha vida era ali, não é? A empresa estava precisamente numa fase em que tinha tido uma boa ronda de crescimento, teve ali problemas graves também na crise nos anos da Troika e não foi fácil de segurar o barco nessa altura. E depois teve ali uns anos, até 2017, 18, de alguma capitalização e estabilidade no número de lojas e redimensionar um bocadinho a operação para o que era ter 20 e poucas lojas. E portanto isso era a preparação para a próxima fase de crescimento, que o meu pai queria iniciar mais ou menos 2019, 2020. Pronto, e daí que eu quando regressei, lá está, 2018 não fui fazer a viagem, depois comecei a trabalhar na Arcádia em 2019 e fizemos um ano de estabilidade pura. Há uma frase que me marcou muito que é tu não te elevas ao nível dos teus objetivos, tu cais ao nível dos teus sistemas. E sinto que esse momento foi o momento de trabalhar sistemas. Sim. E a analogia aqui é, na corrida dos 100 metros, toda a gente tem o mesmo objetivo, que é vencer. Mas quem vence não é quem tem o melhor objetivo, é sim quem tem os melhores sistemas e a melhor preparação e métodos. E, portanto, num ciclo de crescimento do negócio, eu sei disto a uma escala menor, tu sabes disto a uma escala maior, mas realmente é preciso ir adaptando os sistemas e os processos para conseguir acompanhar o crescimento, porque senão começa tudo a arrebentar. E a mentalidade das pessoas. E a mentalidade das pessoas, incluindo dos líderes e das pessoas que... Nós próprios. Exatamente. É preciso ter noção o que está... sempre a ir, e às vezes é preciso respirar um bocado, parar e ter a paciência, o autocontrole, perceber que é preciso dar tempo às vezes para as coisas acontecerem e ir implementando-se dentro dos processos e sistemas. Não podia estar mais de acordo. E foi isso que aconteceu nessa altura, não é? Pois, exato. E no fundo depois tivemos também a preparar, a utilizar esse tempo também para preparar a próxima fase, não é? E literalmente quando iniciamos, finais de 2019 foi quando começamos a começar a planear as primeiras aberturas, entra o Covid. Entra o Covid. Pois, lá está, nem veio em má altura propriamente para vocês. Nós claro que no impacto inicial tivemos que... E as outras lojas sofrem todas, as que estão abertas, há salários a pagar, rendas a pagar, coisas a negociar. Da nossa vida pessoal e da nossa saúde e das pessoas que gostamos, foram momentos muito complicados, não é? Mas pondo isso de parte e não estando a analisar isso, porque... também não somos experts em saúde. Claro. Não é para isso que estamos também já aqui estou farto a falar, do tema. Sim, não é? Mas deu para continuar o nosso plano de crescimento. Nós, após um impacto inicial... E diz-me uma coisa, o Francisco Bastos, o que é que faz no dia-a-dia, efetivamente, na Arcádia, neste plano de crescimento? Quais é que são as responsabilidades principais do Francisco Bastos? Sim, nós agora, fizemos agora este crescimento todo desde 2020 até agora. Estamos outra vez assim numa fase de voltar a readaptar a empresa ao seu tamanho, não é? Eu sou-te sincero, quer dizer, o meu trabalho é igual ao do meu pai e da minha tia, somos 3 administradores, não é? E temos muita componente estratégica, temos muita componente de planeamento, temos a componente toda também de estrutura de capital da empresa, o financiamento, mas temos muito... aquele dia-a-dia de apagar fogos e de ser um bocado bombeiro às vezes, não é? Certo.
Todos os dias há um problema. Pá, nós temos 45 lojas abertas ao público, temos mais de 400 pessoas a trabalhar para nós, portanto, pá, não há um dia sem um problema, e é sempre um problema que tem que E ser as problemas resolvido. só aumentam ontem, com não o é? tamanho do negócio, não é? Quanto maior vai Claro, ficando, Mas aí, por isso é que eu estava a concordar 100% com o que estavas a questão dizer. dos sistemas, não é? Se tu começas a readaptar e a montar os sistemas à tua volta e a levar as pessoas para uma mentalidade que a empresa tem um tamanho diferente e que tem que se fazer as coisas de forma diferente, tu consegues começar a que esses problemas se resolvam quase automaticamente e realmente a ti, administrador, só venham os mais... Pá, os que realmente tu tens mesmo que pôr as mãos e que resolver, não é? E é muito isso que eu tenho feito nos últimos 2 anos. É exatamente isso. E estamos com muitos projetos. Por exemplo, informatizamos agora a nossa produção toda com um sistema americano. Temos a trabalhar com uma consultora. Vamos implementar agora também uma ferramenta de análise de dados e de integração com o nosso programa ERP. Eu li um livro recentemente que se chama Buy Back Your Time, de um indivíduo chamado Dan Martell. Okay. É um americano e ele começa com a história de quando ele está na ilha do Richard Branson, da Virgin, o bilionário inglês, e estavam lá uma série de outras celebridades, incluindo o Tim Ferriss e aquele tipo, pá, está-me sempre a aparecer no YouTube, o gajo que quer viver até aos 100 anos, um tipo com o cabelo assim, tipo fininho, de olhos claros, com a pele mesmo branquinho, um gajo que só toma suplementos basicamente para sobreviver e tem as refeições todas planeadas, tipo o biohacker máximo. Portanto, um leque de pessoas interessantes, capazes, que fizeram alguma coisa das suas vidas, todos tipo multimilionário para cima. Certo. E ele começa com a história de que ficou impressionadíssimo como é que ele vai passar uma semana com o Richard Branson, e o Richard Branson reunia-se todos os dias de manhã durante 2-3 horas com o assistente dele e não trabalhava mais, ou pelo menos aquele trabalho de responder a e-mails, atender chamadas e estar em cima das coisas. Epá, ele ficou a pensar, epá, como é que isto é possível? Como é que ele chegou lá? Ele tem uma empresa muitíssimo maior que a minha, salvo eu, são poucas dezenas de bilhões, e tipo, como é que ele faz isto? Então ele no livro aborda o modelo do Richard Branson e de outros bilionários, e não só bilionários, mas também pequenos empreendedores que têm negócios, o que é que às vezes acaba por acontecer. E o que ele diz, que eu inicialmente fiquei cético, é: não contratas para fazer crescer o teu negócio, tu contratas para comprar de volta ao teu tempo. Fiquei cético. É polémico. É polémico, é polémico. Mas o que é que ele quer dizer com isto? Porque quando tu abres um negócio, o teu único objetivo, à partida, não é só fazer dinheiro. É porque tu, de alguma forma, também queres construir uma vida ou um estilo de vida, seja ele qual for para ti o indicado. Mas para a maior parte dos empreendedores, não para todos, há uns que querem só mesmo fazer dinheiro, mas para outros não é só isso. Então é importante também construir um negócio que te permita focar nas coisas que tu gostas de fazer e conseguires delegar outro tipo de coisa. Ele apresenta uma ferramenta que eu achei interessante, que é o Drip Matrix, ou seja, a matriz Drip. E então, tu, num dos axes, tu tens gosto de fazer, não gosto de fazer, ou lights me up e doesn't light me up, certo. E depois tens a outra axis que é dá-me dinheiro e não me dá dinheiro. Né? Então tu tens... Ele quer estar no quadrante 2 do que ele chama de produção. Certo. Gosto. Portanto, e dá-me dinheiro. É isso, light me up e dá-me dinheiro. E depois tem o quadrante oposto, que é não gosto e não me dá dinheiro. E a verdade é que muitas vezes os negócios, e eu já senti isto também... Eu aí estou mais de acordo. Atenção. Eu aqui também. E já vou explorar só um bocadinho mais isto, porque também queria ouvir o teu feedback. Quando objetificaste assim, é mais perceptível. E portanto... foi como ele fez no livro, foi certo. Assim também. Portanto, o primeiro momento também foi, isto não faz muito sentido, mas depois comecei a perceber o que é que ele quer dizer. E o que acontece muitas vezes é, como pequeno empreendedor, eu digo isto porque eu já senti isto, então se houver aí outros pequenos empreendedores a passar pelo mesmo, acho que é um bom livro de se ler e acho que pode ser proveitoso. Então, neste quadrante da delegação, que é coisas que tu não gostas de fazer e não te dão dinheiro, muitas vezes acaba por acontecer, tu vais crescendo o teu negócio, vais contratando as pessoas competentes para levarem o negócio para a frente, mas muitas vezes, ou às vezes o que acontece, e já aconteceu comigo, é contratar pessoas que são boas a fazer o que eu também gosto de fazer. Sim. E eu depois acabo por ficar com um trabalho quase administrativo, ou seja, na altura do meu primeiro negócio, por exemplo, e já aprendi a lição, eu estava
a responder a e-mails, pá, que sem grande significância, sempre a apagar pequenos fogos. Pá, imagina, numa loja desprendeu-se um metal de uma estante, pá, fui eu comprar cola para colar aquilo. Epá, que numa primeira instância, tipo, ok, é aquela mentalidade de get it done, e é preciso fazer. Mas essa mentalidade do get it done, ou até get shit done, que até é mais agressiva, é muito utilizado no mundo dos empreendedores, eu acho que acaba depois por ser um bocadinho perigosa, no sentido em que, ok, eu quero apagar os fogos todos já, e eu sou competente para resolver isto tudo, se calhar mais do que qualquer outra pessoa. Prolongada muito no tempo não é bom. Exatamente, não é bom. Significa que o crescimento não está a acontecer. Não é? Também é verdade, não é? Se estás a dedicar Sim. sempre tipo 12 horas por dia ao teu negócio, e o teu negócio não está a crescer, alguma coisa não estás a fazer bem. Muitas vezes estás encalhado neste quadrante de coisas que devias estar a delegar, Sim, e não estás, e que são pequenas coisas, tens que tipo, sair daí. E pronto, isso é o primeiro bloco a tirar. Depois tens o bloco que é dá-te dinheiro, mas tu não gostas de fazer. E esse aí é o que ele chama de replacement, que é ok, isto é importante porque tipo, traz dinheiro à empresa ou faz a empresa crescer, e neste momento ainda não sinto que temos ou a capacidade financeira para contratar alguém decente para fazer isto, ou por qualquer razão tu sentes que isto ainda não está delegável. Então a ideia não é delegar logo, mas é já começar a pensar em delegar e a preparar possíveis SOPs, possíveis sistemas que tens que ter implementados para conseguires replace. E depois tens o outro quadrante, que ainda não falamos, que é o quadrante do investimento, que é lights me up, mas não me traz dinheiro, que é, por exemplo, este podcast, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que não me traz dinheiro, nenhum objetivo é esse, mas eu sinto que é uma coisa, que é um investimento porque preparo-me sempre um bocado quando vem um convidado, obriga-me a estudar, a refletir um bocadinho sobre determinadas coisas, exatamente, tem conversas interessantes. Claro que também tem um bocadinho também de disposição das coisas que eu gosto e gosto de falar, e portanto acabo por entrar em contacto de uma maneira ou de outra com pessoas que também são like-minded. E portanto, quando ele apresenta esta matriz, ele diz, a primeira parte do exercício é literalmente tipo, escreveres a tua agenda e fazes um highlight verde das coisas que gostas de fazer, vermelho das que não gostas de fazer, e pôs uma cifra de €1 ou de $1 ao lado das coisas que dão dinheiro, e as coisas que não dão dinheiro não pões. Exato. E depois eu a fazer esse exercício comecei a perceber que realmente havia ali coisas que era eu a fazer, agora até recentemente, porque eu li este livro há um mês. E havia muitas coisas que eu já tinha delegado, mas havia outras, por exemplo, processamento de faturas. Nós somos uma empresa pequena, atenção. Tipo, isto é uma microempresa, não é? Nós somos 6 pessoas a trabalhar. Sim, mas olha que isso, se estás a falar do que vem do website, loja online. Não, estou a falar, ou seja, eu estava a fazer a gestão de pagamentos de faturas a fornecedores, ou seja, estava a vir tudo para mim, porque eu tenho acesso ao banco e tenho esse controle. Por um lado, ainda não tinha ninguém na equipa que tivesse tipo lealdade demonstrada, diremos assim, para eu passar este tema, porque é que fica organizado à casa. Mas realmente 80% feito por outra pessoa é melhor às vezes do que 100% feito por mim, porque eu agora tenho mais tempo para dedicar a outras coisas que vão trazer mais oportunidades de crescimento de negócio, como procurar novas lojas, novos fornecedores, desenvolver campanhas de marketing, organizar toda a estrutura à volta do marketing, novas campanhas, coisas de aquisição de clientes, porque eu acho que na fase onde nós estamos, a minha principal função como CEO é angariar mais clientes ou fazer com que esses clientes valham mais. Porque nós precisamos de cash flow, nós precisamos de... Sim, e trabalhares também, automaticamente estás a fazer trabalhar a própria marca, e estabeleceres a marca no mercado, não é? Sim. É a parte mais difícil. Portanto, eu estar a perder tempo com organizar faturas ou estar a colar o metal que caiu da estante. Eu percebo-te, mas isso é uma realidade que tu falaste aí em quadrantes que eu identifiquei várias coisas, mesmo até no meu dia-a-dia. E, por exemplo, começando no que eu se calhar mais identifiquei, que tu disseste coisas que ainda não são delegáveis, ok? Mas que têm que ser, a partir do momento em que... E que eu não gosto de fazer, mas faço. Eu dou-te um exemplo que é o departamento da IT. A Arcádia tem já hoje todos os departamentos normais que uma empresa com alguma dimensão já tem, exceto a IT. É o único para o qual nós ainda nunca contratamos. E tanto que eu estava aqui a falar, há pouco ainda agora, dos sistemas que estamos a implementar, tudo o que estamos a fazer, e de eu estar a vender o sistema. Eu abracei essa pasta, porque ela tem realmente muito impacto na empresa, é muito importante, é estrategicamente muito importante, mas eu sinto que ela ainda não é delegável. E eu ainda não consigo, se calhar... Ou seja, eu já, por acaso, recentemente comecei a ter um processo de recrutamento e fiz algumas entrevistas de pessoas para a IT. Mas mesmo dentro da empresa,
ainda não há uma mentalidade que IT seja algo estratégico. E quando tu hoje já vês bancos, sejam de investimento ou não, que as equipas tecnológicas e o CTO já são posições de elevadíssima importância estratégica. Claro, certo, sim. E, portanto, esse é um clássico. A tua descrição foi perfeita, é o IT na Arcádia. E eu levo isto e vou tendo suporte de uma pessoa que também não é da IT, mas que eu tenho bastante confiança nessa pessoa e sei da qualidade de trabalho que entrega. E temos vindo a fazer estes projetos desta forma. Agora, claro que eu gostaria de não fazer. Okay? Por acaso também me dá prazer, aliás, deste exemplo daquele comando que não funciona e eu... Sim. E porque eu gosto de tecnologia de um ponto de vista pessoal, eu gosto de tecnologia. Pois. E o que Cheguei a ele... ter uma vertente meio nerd até de jogos, de computadores e assim, antes da faculdade e durante. Mas é claramente uma área que é preciso delegar e com o tamanho que a Arcádia já tem, é preciso delegar, mas que tem elevadíssima importância, mas que eu ainda não cheguei a esse ponto. Okay? Pois, e o que ele argumenta também no livro e que para mim fez sentido é que à medida que o negócio vai crescendo, todos esses mini apagares de fogos ou estas áreas que nós estamos a liderar só vão ficar maiores e vão ficar muito mais maiores, complexas. Muito, porque o facto de não ter uma pessoa E, de IT portanto, não é chegas só a um não fazer ponto... projetos de IT. É se tu tiveste um problema no ecrã do teu computador ou ficaste sem net, Pois, quem é que vai alguma resolver coisa, aquilo, não é? pronto, nós hoje Tem entretanto já fui parceria buscar alguns parceiros Exato, fora da empresa para darem suporte, mas as coisas vão passar por mim. Sim. Não há um consumível eletrónico nesta empresa que seja comprado que não passe por mim. Pois. Ou que seja mandado arranjar que não seja gerido por mim. Pois. Mas também é uma coisa que não acresce... ou seja, é mais uma tarefa de suporte do que Não, aí propriamente é suporte uma... puro. Exato, Aí não uma é coisa suporte de puro. crescimento. Há o IT estratégico e o IT de suporte. Pois. Não E é? o que ele argumenta é, por exemplo, nesse caso, quando tiveres, tipo, imagina o dobro das pessoas a trabalhar, vamos dizer só por... Quer dizer, não vais ser... é um não monstro dá para que ser só a consome, fazer claro que isso, sim. até porque depois o que ele diz que acontece, pá, e eu acho que tem razão, é que os empreendedores chegam àquilo que ele define como o pain line, que é... Pá, eu estou a fazer tantas destas tarefas que don't light me up, que não me trazem alegria, e então eu vou chegar aqui a um ponto do meu negócio que eu vou fazer uma de três coisas. Ou vou stall, simplesmente vou tipo, parar todo tipo de crescimento e tipo, isto vai acabar aqui. E vai acalmar-se assim. E é assim porque eu não aguento mais. E vou continuar a fazer estas tarefas que não gosto, mas tipo, estou no meu pain line máximo. Ou sabotam, começam a sabotar quase inconscientemente para se livrarem de algumas coisas e então o negócio começa a descer. Ou então começam a procurar um exit e a tentar vender o negócio. E o que ele diz é que para isso não aconteça, porque tu precisas sempre de crescimento, ou seja, ou por ti ou pelos teus colaboradores. Se também não estás a dar crescimento às pessoas que trabalham contigo, é natural perder algumas pessoas-chave, somente as pessoas boas, que é quem tu não queres perder, não é? Portanto, como empreendedor, tu não só tens a tua motivação, como tens a motivação dos teus colaboradores. E aqui só um ponto à parte, porque há bocadinho tu falaste que lealdade era um dos teus traços de personalidade. E foi uma coisa que eu tive de desenvolver quando toca a negócios. Porque lealdade, eu aprendi, não é uma coisa binária. Tipo, tu não és leal ou não. Há uma escala, tipo, de 0 a 10, onde tu és mais leal ou menos leal. Claro. E, por exemplo, se eu tiver, como por exemplo, já tive um patrão superior, tipo, que fala mal com as pessoas, que humilha as pessoas, que insulta as pessoas, quer dizer, eu não vou ser leal a esta pessoa, porque esta pessoa não está a ser leal comigo. E quando olho para a lealdade no mundo dos negócios, isso até que me deu mais paciência, até mais vontade de investir durante mais tempo só numa coisa, também pela questão da lealdade e por me identificar como uma pessoa leal também. Há 3 blocos de lealdade. Há a lealdade para com a empresa, a lealdade para com os colaboradores e a lealdade com os clientes. Eu lembro quando comecei a empreender, houve alguns momentos em que eu não fui leal com alguma destas coisas. Por exemplo, já não fui às vezes leal com os clientes que mandavam e-mails de reclamação e eu não dava seguimento àquilo, porque lá está, era eu a fazer tudo, era tanta coisa que, tipo, era super caótico. Exato. Ou até e-mails de agradecimento também não dei a devida atenção. Por exemplo, já não fui lá para com um negócio porque, epá, este negócio agora está a ficar um bocado difícil, então se calhar vou fazer outra coisa e vou-me distrair e isto ficou para trás. E acho que de facto este elemento da lealdade e da longevidade é muito importante para a longevidade do negócio, de seres leal ao negócio, às pessoas e aos colaboradores. Não, sem dúvida. Não é? Se conseguires, pá, sem dúvida. E por isso é que eu te falava, quando eu te disse há bocadinho, ok, tive sorte, muita sorte, em ter um projeto como a Arcádia na minha família, que eu possa vir
Não é que eu, não, como te disse, gostasse do trabalho que fazia, porque gostava em Londres, mas tive esta sorte, mas acima de tudo responsabilidade. Porque eu tenho que conseguir manter a Arcadia relevante para os clientes que já existiam, tenho o desafio de a tornar relevante para os que aí venham, exatamente igual nos colaboradores, porque hoje em dia as pessoas e os recursos humanos nas empresas e os colaboradores estão numa dinâmica muito diferente do que há uns anos atrás, muito diferente. Aliás, nós nem precisamos de ir assim tão longe como fizemos no mesmo curso. Eu tenho a certeza que também abordaste esta questão já nessa altura. Portanto, o meu curso terminou em 2013, o teu terá terminado em 2010 ou 11. Sim, 11. E já nessa altura, ou seja, há 10 anos atrás, em Londres, falava na teoria da gestão do fim da pirâmide, da hierarquia, do chefe, do patrão, e tudo por aqui abaixo, para uma empresa, um modelo mais horizontal e um modelo de gestão diferente, que não passasse por haver uma hierarquia destrutiva, não é? Tem que haver hierarquia, como é óbvio, tem que haver linhas de reporte, isto eu sou o mega defensor. Sem dúvida. Mas, especialmente à medida que se vai ganhando tamanho também, sem dúvida, e escala. Isso para mim é um sistema. Não é isso. tecnológico, Sim, mas é um mas sistema. como se E fosse, é necessário. Exato. Mas depois existe a relação com as pessoas, não é? E eu acho que essa mudança também é muito grande na forma como se gera as pessoas. E falando na lealdade aos colaboradores também, é preciso ter a certeza que a empresa está a conseguir ser leal aos colaboradores que estão hoje a entrar, porque nós naturalmente acabamos por estar a renovar as equipas, não é? Em pessoas mais jovens que têm outro tipo de forma de ver as coisas, têm outro tipo de exigências, gostariam disto ou daquilo, não é? E tens as pessoas que já estavam na Arcadia há muitos anos que têm uma visão que não é melhor nem pior, é diferente, era a visão que havia na altura. Claro. E, portanto, existe muito também este encontro e que é preciso gerir aqui, e às vezes é muito difícil tu seres leal aos, chamemos-lhe, às duas vertentes, não é? Sim, mas o ser leal não é só aceitar as vontades das pessoas. Não, o ser claro que leal não, é, sem no meu dúvida. processo de decisão, eu levo em conta aquilo que também é melhor para ti. Para a pessoa, claro Para que a pessoa. sim, sem dúvida, claro que sim. Mas eu acho que mas é, se calhar não me expressei direito. O que eu queria dizer é, isso para mim, ou a meu ver, posso estar errado, mas a meu ver, isso que tu acabaste de descrever é uma coisa recente. Ou seja, o que eu queria explicar era, no modelo antigo da pirâmide e do patrão, não existia essa vertente de lealdade com os colaboradores. Certo. Pronto, agora vamos fazer aqui uma figura utópica, não é? Daquele patrão que só manda, não é? E depois tipo, lá embaixo só reclamam com ele. As pessoas só se motivam por dinheiro, por mais nada. Em teoria, e esse só querem patrão, tirar dinheiro de mim. Pronto, em teoria, esse patrão está a tomar as decisões com base na empresa e no negócio e se calhar na vida dele. Pois. E eu sinto que não havia essa lealdade para com as pessoas, essa preocupação com as pessoas, percebes? E para mim a transformação é essa, ou seja, tu falaste em 3 vertentes, e está aí uma vertente para mim que é recente, porque a lealdade aos clientes é muito simples, ou tu tens clientes ou também não tens negócio sem os clientes. É verdade, é verdade. E com a empresa é igual, mas essa dimensão das pessoas, e eu estou 100% de acordo com ela, e eu acho que é uma coisa mais recente, mais da nossa geração. E aliás, nós passamos algum tempo aqui a falar de investment banking. Eu já não estou em investment banking, mas tenho pessoas que ainda estão, amigos, ex-colegas, e vou acompanhando. E há mega diferenças hoje em dia face aos tempos em que eu estava lá como analista, no tratamento das pessoas, mesmo até... melhorou num certo aspecto, sim, não é? melhorou, Para quem é colaborador, em não melhorou. dar, por exemplo, haver já alguma reserva por parte dos diretores em darem trabalho ao fim de semana. Porquê? Pois. Porque lembra-te que eu te disse também, se eu ainda estivesse em investment banking, eu neste momento seria senior VP, seria director, não era, portanto ainda ia demorar uns anos até chegar a mais director, mas já estava no segundo patamar mais alto. E portanto, se pessoas que têm esta mentalidade estão já a chegar a essas posições de chefia, automaticamente se vai mudar a cultura, porque estas pessoas já veem a coisa de forma diferente, percebes? E eu acho que aí é que se nota, e há muita diferença, porque eu posso-te garantir uma coisa, os meus superiores na altura que eu era analista tinham absolutamente zero problema em enviar um mail fim de domingo semana, claro, à hora do almoço ou o que fosse, e Francisco, isto é para estar pronto para amanhã às 8. E aliás, era regra na empresa, isto era real,
eu só podia ir de férias levando o computador. Toda a gente que ia de férias tinha que levar o computador. E várias vezes eu tive que parar férias e passar 1 ou 2 dias inteiros a trabalhar, porque o meu diretor lembrou-se que aquilo era preciso. Mas não contava como férias, ou seja, contava como dias de férias, mas estavas a trabalhar, não é? Pois. E isto, eu sinto que as chefias de hoje já são pessoas mais da nossa geração e, portanto, isto já está automaticamente a mudar, ok? E, portanto, é uma componente muito importante nas empresas, porque as empresas são feitas de pessoas. Claro. E é preciso saber levar as pessoas, é preciso saber cuidar das pessoas também. Sim. Mas também já aprendi que há certas pessoas que não vale a pena insistir demasiado. E também há certas pessoas que abusam dessa boa vontade. Depois também há pessoas que abusam dessa boa vontade. Mas lá está, na questão da... separa também as exigências que muitas pessoas fazem às empresas. Okay? As empresas são locais de trabalho, mas não são a última entidade responsável por aquelas pessoas. As pessoas têm uma vida. Acham que as pessoas têm direitos, mas não têm deveres. E isso é errado. Portanto, e acho que chega a um ponto... Em qualquer sistema, há quem abuse do sistema. Sim. Acho que realmente chega a um ponto em que não se deve continuar a insistir numa determinada pessoa, até porque a pessoa já tem que ter motivação intrínseca. E a pessoa também mostra lealdade para com a empresa, a empresa mostra lealdade de volta, não é? Portanto, é uma coisa... Se não houver essa relação, tu identificas. Two-way. Sim. Mas o que eu acho que é importante também as pessoas terem em mente é que por muito que alguém abuse do sistema, que isso não seja a razão para se desistir desse sistema. Porque uma peça não funciona, desistir e dizer, agora já não vou preocupar mais com as pessoas, porque olha, este abusou e portanto agora... Não, claro. Isso é errado. É preciso saber resolver esse caso, tentar isolar esse caso, mas manter o sistema a funcionar. Porque senão acho que as pessoas realmente são dos blocos mais dinâmicos do negócio, porque as pessoas têm emoções e todos os dias é uma coisa diferente. É mais complexo. É super complexo, sim. Como gestor, posso dizer com todas as letras, é o tema mais difícil de gerir, são as pessoas. Sim. Acho que a maior parte dos gestores dizem que esse é o tema mais difícil de gerir. De uma forma direta, não há dúvida. Porque muitas vezes as pessoas, amigos meus ou pessoas que eu vou falando, dizem, Francisco, realmente, coragem e coisas complicadas, pegar num negócio assim e tal. E as pessoas, eu tenho a certeza que quando estão a dizer esta frase, e que mostra alguma certa admiração, e obviamente que eu também fico contente com isso, que as pessoas admirem e gostem do trabalho que está a ser feito. E eu tenho a certeza que o que está na cabeça das pessoas, essa dimensão complicada de ter uma empresa, as pessoas estão a pensar a parte financeira e os bancos completamente. E a dívida. Isso é o que assusta as pessoas, claro, depois perder tudo. Só que isso para mim tudo, ficar sem nada. Isso para mim é a minha área de formação, é o que eu mais gosto de fazer. Sim. Literalmente, há bocadinho tinhas a tua matriz do gosto, não gosto. Dá-me um dia inteiro que eu estou só a atualizar o modelo financeiro da Arcádia, a olhar para financiamentos, oportunidades. Isto para mim é uma maravilha de um dia. Eu adoro isto. Sim. E entendo que isto seja, se calhar, a componente que as pessoas acham mais complexa. Mas retirem essa ideia. A componente mais complexa de uma empresa são as pessoas. Sim. De acordo com o Tony Robbins, tu tens 3 essências como trabalhador na tua carreira. E o que ele diz é que, para além do teu amor, o teu trabalho, os teus talentos, as tuas habilidades são a coisa que tu mais consegues contribuir. E, portanto, há 3 essências. Uma das essências é o artista. Imaginam um Venn diagram, portanto, tens 3 círculos onde eles se intersectam no meio, não é? Mas cada um também tem o seu espaço. Obrigado. E tu tens o artista, a maior parte dos negócios são começados por artistas. Os artistas são os chefes de cozinha, é o pintor, é o vendedor, é alguém que tem um skill muito apurado e é muito bom produtor dentro da sua arte. Certo. E tipicamente vê o negócio, o que lhe dá prazer é criar algo que ilumine os clientes, é criar algo do nada e ver aquilo crescer. E se tu propuseres a um artista, vender o negócio, ele estarem a pedir para vender o bebé deles, estás a ver? Portanto, tem esse perfil. Depois há um outro perfil que é o gestor líder, que é aquele que gosta de processos, de pessoas, de números, gosta de organizar a casa, gosta de levar uma coisa que já exista de um ponto A para um ponto B e implementar tudo aquilo que é necessário para lá chegar. E depois tens uma terceira essência que é do empreendedor de gema,
não é exatamente, porque assim, qualquer pessoa pode ser um empreendedor, eu de alguma forma vejo-me como um empreendedor, mas não me considero que seja a minha essência, porque esta pessoa, o empreendedor de gema é aquele que é, pá, quer dinheiro, isso é tipo assumido, e eu quero ganhar dinheiro, e sei que não há recompensa sem risco, e portanto o thrill, o nervosinho, o rush de não saber se aquilo vai dar, se não vai dar, no potencial ganho daquilo, é o que o move. E é a primeira pessoa a receber uma proposta para a empresa e, epá, vendo, vou começar outra coisa. Claro. Não se apega emocionalmente a nada. Portanto, e dentro destas 3 essências, eu quando era mais novo achava que tinha uma essência de empreendedor, mas já percebi que não, porque não me move, tipo, vender uma coisa só para fazer dinheiro. Depois eu penso, ok, o que é que eu vou fazer agora com o dinheiro? Estive a construir isto até gostas aqui. de levar o projeto... Sim, opa, eu tenho uma dimensão, acredito eu, de artista e tenho uma dimensão de gestor líder. Certo. E acho que estou aqui nesta parte do Vendarem que interseta estas duas, o empreendedor se calhar um bocadinho menos, porque gosto de criar algo do nada, de novo, e pensar uma coisa e conceptualizar algo. O conceito de empreender existe dentro das próprias empresas, sejam elas criadas há pouco tempo ou há 90 anos. E eu vejo muito na pena empreendedorismo da tua parte e pronto, como eu te conheço bem, também vejo logo claramente que são ideias tuas e que é dentro de uma empresa que está criada e é em crescimento, mas é empreendedorismo na mesma e são coisas que são feitas dentro da própria empresa. Não, tu tens claramente uma parte empreendedora. Eu percebo que pode não ser a principal, mas tens. Certo. Mas eu acho que existe empreendedorismo mesmo até dentro das empresas, ou seja, não precisa, empreender não é só criar uma empresa nova. Existem coisas que se fazem dentro das próprias empresas. Aliás, eu vejo na PANA muitas coisas que vão acontecendo, claramente eu conheço-te bem também, percebo que são ideias tuas e que realmente mostra esse teu lado empreendedor, não é? E percebo que não seja, se calhar, a tua vertente principal, mas está lá, não é? Está lá. Eu também vejo esse lado um bocado como o artístico, porque pelo que disseste, calculo que seja qualquer coisa no Instagram ou... Sim, de algumas iniciativas que se vê a marca a fazer, que não se vê outras, certo. Sejam marcas que até estejam no mesmo setor ou que sejam no setor mais largo de comércio a retalho, não é? Não se vê tanto dinamismo ou certas determinadas iniciativas. Claro, nós também trazemos um bocadinho os valores... Que mostra isso. Sim, da própria pessoa, fundador, líder, não é? Do líder para a empresa, empresa, claro. Sim, isso depois nota-se, sem dúvida. Isso, na altura, pôs-me a pensar, dentro destas 3 personalidades, ou estas 3 essências, diremos assim, onde é que eu caio? Percebi que era artista e gestor líder também. Certo. Eu imagino-te a ti muito como gestor líder também. Sim. Acho que essa presença é forte. Era, como eu te dizia há bocadinho, para mim quase o dia perfeito é estar a trabalhar números na e processos e sistemas e claro, tipo... coisas de sistemas tecnológicos e se eu te perguntasse qual é que era a tua arte, provavelmente tu dirias que era números. A tua arte, não é? Sim. Se eu tivesse que escolher, sim. Eu tive que aprender a ser bom também noutras áreas, ou pelo menos a perceber as bases, porque assim, eu acho que muitas vezes as pessoas caem no erro, e principalmente também quem está a criar empresas ou a começar a gerir uma empresa, as pessoas caem no erro que o gestor da empresa tem que saber fazer tudo. Ele tem que saber fazer parte financeira, tem que saber fazer marketing, tem que saber fazer produção, tem que saber fazer operações, logística. Não tem. Isso é um erro, porque se ele souber fazer tudo... há muita coisa como está a ser feita e não está a ser bem feita. Eles são mutuamente exclusivas. Claro. Até o tempo do gestor é limitado. Exato. Não é? E só tem 2 mãos, 2 olhos, 2 ouvidos. Portanto, o gestor tem que saber as bases das coisas, ao ponto de dominar minimamente cada uma das áreas da empresa e de saber ter alguém a quem consiga delegar e gerir e que faça realmente o trabalho minucioso e detalhado de cada área, não é? E daí, falámos há bocadinho, que a Arcadia, com o seu crescimento, entretanto, introduziu aqui uma camada de middle management, de diretores e responsáveis de departamento, que é um bocadinho isso. É um bocadinho haver delegar esse tipo de tarefas e responsabilidades para essas pessoas, não é? Para conseguir também que tudo seja mais eficiente, não é? E se eu tenho que saber as bases de marketing e recursos humanos para gerir uma empresa? Sim, sem dúvida. Agora, eu tenho que saber ser um gestor de recursos humanos? Não. Eu tenho que saber ser um gestor de marketing? Também não. Mas tenho que saber ter gestores dessas áreas
e conseguir, isto numa escala, obviamente, Sim. E precisas maior, não é? De saber o contexto todo, não é? Eu acho que normalmente os líderes das organizações, que vamos as correm bem, de facto, estes líderes conseguem muitas vezes tomar decisões que parecem rápidas ou que parecem bem pensadas e elaboradas assim do nada, mas é porque realmente são as pessoas que têm mais contexto dentro da organização, porque às vezes o pessoal do marketing, apesar de também poder tocar nas outras áreas e reunir-se com as outras áreas, não tem está especializado a visão ali. geral, claro. Exatamente. Chamada visão de helicóptero. A visão de helicóptero ou a visão de bird's eye view, o que o líder normalmente do negócio tem, e é importante, acredito eu, pensar de forma holística, também perceber como as coisas funcionam como um sistema para levar um negócio para a frente. Numa outra escala, quem estiver a empreender é saber delegar e saber largar à medida que vai crescendo o negócio, não é? Porque eu vejo muitas vezes muitos erros e aprende-se com os erros, não há mal nenhum com isso, mas vejo muitos erros de alguns empreendedores que mesmo com o negócio a crescer e já claramente a notar sucesso, e a pessoa continua agarrada a tudo, não consegue delegar, quer fazer todas as áreas, e isso normalmente... Emocionalmente um bocadinho estavas a descrever aqueles quadrantes, não é? Exato. E eu estava-te a dizer, se isso se prolongar durante muito tempo a fazer as coisas que não gostas e que não estão a dar dinheiro, vai dar alguma coisa errada. Vai dar alguma coisa errada, pois. Eu só uma grande lição que eu trouxe de Londres, e é uma frase que eu nunca mais me esqueço do meu managing director no último banco onde eu trabalhei, porque eu era português, não é? Quer dizer, eu era conhecido por ser sempre muito emotivo e muito intenso, não é? Os ingleses são mais calmos, certo, nós, não é? São mais frios. E muitas vezes em M&A tu estás um ano a trabalhar num deal e de repente a empresa desiste e o deal acaba. E tu tens que saber lidar com isto. Pois. E há uma vez que isso acontece, e este meu diretor, ele era realmente espetacular, porque além de muito bom profissional, era boa pessoa. E realmente era um diretor que já se preocupava com as pessoas. E ele viu que eu fiquei num estado, tipo, daqueles mesmo de quem tinha acabado de perder um rim. Sim. E ele levou-me para a sala dele e disse, olha, Francisco, vou dizer uma coisa muito curta. E eu quero que fiques a pensar nisto, leva para ti, e ainda por cima, e ele já sabia que eu um dia ia para o negócio da família, tu vais gerir um negócio, se alguma coisa levares daqui, leva esta frase: nunca celebres demais as tuas vitórias e nunca peses demais as tuas derrotas. Leva a tua profissão numa linha contínua, porque ao longo da tua vida tu vais ter muitos momentos muito maus, vais ter muitos momentos incríveis, e se tu perderes muito tempo a pesar as derrotas, tu não vais ter motivação para continuar. Se estiveres a celebrar demasiadas vitórias, tu vais perder a atenção de para onde é que tens que estar a ir. Portanto, na tua vida profissional, mantém uma linha reta. Isto nunca mais me saiu da cabeça. Eu também sinto muito isso. Isto vem na amadurecendo, vou percebendo realmente essa realidade, vou tendo mais altos, mais baixos, e realmente, eu acho que a vida não é sobre excitamento e êxtase. Acho cada vez mais que a vida é também sobre paz e serenidade. Sim. E acho que esta estabilidade e não ficar demasiado entusiasmado com os highs, nem demasiado em baixo com os lows, realmente ajuda a manter a consistência. Porque a consistência é mais importante do que a intensidade. Muito mais importante. E isso toca nesta tal separação emocional entre a pessoa e o negócio. Em vários níveis. No meu caso, é diferente, porque foi o meu bisavô que criou, passou para o meu avô, passou para o meu pai, para a minha tia, para mim. Portanto, há claramente uma componente emocional e eu tenho que saber separá-la do meu dia-a-dia e da minha componente profissional, para ter precisamente esse pensamento pragmático, tomar decisões o mais lógicas possíveis e menos com emoção, não é? Tu também tens um negócio que tu criaste, portanto é o tal teu bebé, e também muitas vezes, com certeza, tens que passar momentos em que tens ali algum controle emocional que tens que fazer. Sem não é? dúvida. Pronto, isto numa componente. Na outra componente era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, e que às vezes eu acho que as pessoas não entendem isto, e eu não estou a pôr aqui quase como se fôssemos vítimas de alguma coisa, de forma nenhuma, mas acho que às vezes, da mesma forma que falámos há bocadinho, que a parte dos recursos humanos e a forma como as empresas e os líderes abordam as pessoas são diferentes hoje, e há uma preocupação com os colaboradores e com as pessoas diferente, os colaboradores têm que entender também que os gestores e os administradores das empresas são pessoas. Têm famílias, têm amigos, têm ou não mulher, filhos, têm os seus problemas, têm dias que acordam bem dispostos, outros mal dispostos.
Epá, podem estar mal da barriga, podem estar com febre, o que for. São seres humanos. São seres humanos. E, portanto, muitas vezes, ou pelo menos eu não sei se tu sentes, mas tenho quase a certeza que sim, porque eu acho que eu e tu nesta coisa pensamos bastante parecido, que é quase tu sentes aquela responsabilidade de, imagina, estás no carro ou de bicicleta ou da forma como fores para o trabalho e estás assim, pá, estou num dia mesmo, pá, hoje estou mau. Imagina um dia cinzentão daqueles à Londres que ficas baixo mesmo. Certo. E tu chegas à porta da PAN, ou eu chego à porta da Arcada e pensar, pronto, a partir de agora, pá, eu tenho que estar bem. Porque eu tenho que motivar as pessoas, tenho que estar ativo, tenho que estar com tenho energia, que estar dinâmico, pá, tenho que estar com boa cara, exato. E tenho que estar pronto para motivar as pessoas, senão não dá. É verdade. Pá, mas às vezes não é nada fácil fazer esse shift. Eu acho que envolve mais disciplina muitas vezes do que vontade ou do que motivação. Sim, sim. E Até controle posso nem emocional. estar motivado para o fazer, porque lá está, um dia mais melancólico, estou mais em baixo. E a mesma questão da disciplina. Voltando a um tema que, pronto, é o que é, mas o Covid, não é? Pá, situações mega complicadas, pá, lojas fechadas, sem saberes, incerteza do que vai acontecer, etc. Pá, vês ali um impacto muito agressivo no teu negócio, não é? No tal teu bebé. Pá, isto emocionalmente é difícil também. Pá, e gerir essa pressão, mas todos os dias tu tens que chegar à empresa, pá, e ser aquele Rafael animado. É verdade. Pá, que as pessoas olham e que dinâmico querem e, levar, otimista, seguir, pá, não é? com boa Otimista, vontade, claro, exato. Covid. Por muito que na tua cabeça tu não tinhas certezas. Certo. Uma coisa é uma crise económica. Nós estamos economia e sabemos ver e medir alguns rácios e alguns indicadores, pá, que percebemos mais ou menos para onde é que a coisa está. E no Covid tu não tinhas nada, tinhas pura incerteza. E quando estás no topo da cadeia da empresa, depois não tens a ninguém para fazer isso contigo. Ou seja, tu fazes isso pelos teus colaboradores e pelos teus parceiros, mas depois contigo tens que ser tu próprio a fazer. Eu acho que há algumas coisas que eu fui aprendendo na vida que me ajudam a manter esse equilíbrio, chamaremos assim, ou essa capacidade de entrar num estado mais enérgico, mais atento. Um deles é o controle da respiração. Isso faz muita diferença, parecendo que não faz muita diferença. E outros são frames ou janelas pelas quais eu olho para determinados problemas. Uma das janelas que eu às vezes olho para problemas é, opá, daqui a 5 anos eu vou-me lembrar que isto sequer aconteceu. Porque no momento aquilo, pá, desperta uma ansiedade em mim, era só tipo, uma pedrinha. um stress, porque se calhar caiu num momento errado, onde eu já estava a sentir um overwhelm, uma sobrecarga de alguma coisa. Sim. E então escolhes as tuas batalhas. Pensar nisto às vezes ajuda a diluir a emoção que sinto em relação a um determinado problema. Depois outra dela às vezes é a frame ou a janela do veterano, que é, estou a ir para o escritório, agora estão obras na cidade, pá, está um grande trânsito. E a questão é, está trânsito e irrita-me. Vais-te deixar afetar por nervoso, isso. Mas a pergunta é, vais-te deixar afetar por isso? A questão é, não vale a pena, não vale a pena, não é? Mas se eu todos os dias apanhasse aquele trânsito, a minha raça era massacre, mas era diferente porque eu já estava a contar com aquilo. Sim. E então, quando eu ponho o chapéu do veterano, pá, eu estou no negócio for the long run, para longo prazo, e portanto, se isto vai continuar a acontecer durante 10, 15, 20, 30, 35 anos... Sim, vais saber mastigar isso. Será que isto vai-me afetar assim tanto? Portanto, se isto vai ser uma coisa permanente daqui para a frente, não aquele problema específico, mas problemas a entrar, eu tenho que saber lidar com isto. E essa janela também me ajuda a lidar com as situações. Pá, e eu acho que às vezes, por acaso agora, parece quase contrassensico, mas eu sei que claramente tu também já exploraste isso. Aliás, isso até acho que veio da CAS. Que às vezes há problemas que quando chegam parecem ultra complexos. Pá, parecem problemas com uma solução e tu muitas vezes tens aquele erro de pá, eu sou gestor e já domino isto ou domino aquela área, pá, e começas a tentar pensar numa solução, pá, aqui e ali, e automaticamente a tua mente leva-te logo para soluções complexas e às vezes a solução é super simples e é aquele conceito do beginner's mind, que é ver o problema, tentares olhar para o problema quase e tens de distanciar dele, tens de distanciar do teu dia-a-dia, do que tu és na PAN, do que estás na PAN ou do que eu na Arcádia. Sim, é tipo emocionalmente afastar-me, se fosse um bebê, acalmar a mente. É como se fosse um bebê a olhar para um problema. É? Ou uma pessoa que não conhece a Arcádia, não conhece a PAN, não é portuguesa, não nos conhece de lado nenhum e sentou-se aqui na nossa mesa e cada um de nós deu-lhe um problema da nossa empresa.
E ele vai analisar esses problemas de uma forma completamente diferente da Nada a nossa. ver, claro. Porque ele está com o beginner's mind, ele não está com a mente viciada, Sim. ele não está com as intricacias todas que já existem Não tem enraizadas nas empresas. emoções relacionadas com a não mudança. tem emoção nenhuma. Epá, Pá, se calhar faz teve algo, faz trânsito, ver. mas também, como é estrangeiro, acabou de chegar à cidade toda, só levou um dia de trânsito. Pá, Exato, ele está tá com tudo bem. uma Sim. disponibilidade mental completamente diferente. Portanto, à partida, ele vai arranjar uma solução muito mais simples para esse problema. E é outra das lições que eu trouxe também muito de Inglaterra e mais especificamente da Cássia e do nosso curso, foi outra que me ficou muito marcada, que é sempre que te deparas com um problema e que estás a tentar uma solução complexa, tenta parar e pôr-te do lado de fora, tenta sair, tenta largar, cortar todas as raízes que tu já tens Sim, ali para tentares resolver o problema de uma forma simples. sim. Porque às vezes over complexity Não ajuda e põe-te só em loops que tu desajuda. nunca mais É verdade. sais. E tu há bocadinho falaste em distanciar-te do problema e eu queria só dizer concretamente o que é isso para mim, o distanciar do problema, porque eu acho que é uma competência altamente necessária Sim, para sim. qualquer empreendedor conseguir fazer isso ou qualquer líder de equipa. E para mim distanciar-me do problema tem que haver um processo de acalmar a mente, tem que haver um processo literalmente fisiológico, em primeiro lugar, para os meus batimentos cardíacos desacelerarem, para eu ter a mente mais livre e não estar a sentir pressão no maxilar, a sentir pressão no peito. Literalmente tenho que relaxar o corpo. E eu muitas vezes imagino-me, tipo, quase como se saísse, não sai do meu corpo, mas olho de cima para baixo. Literalmente vejo o edifício onde eu estou, vejo as ruas, vejo os carros, e é como se eu conseguisse, na minha cabeça, a imagem que eu estou a ver é literalmente distanciada. Certo. E é engraçado porque, por exemplo, se eu pegar numa cobra e a puser a 30 centímetros de ti, tipo, vais ficar Claro, nervoso, claro. ou eu ficaria nervoso, Sim, mas sim. se tivesse uma cobra aqui ficava nervoso, mas se a cobra estivesse a 20 metros Sim. já não ficava tão nervoso. Então se fosse a 20 metros e a preto e branco e era uma cobra que eu mal havia, ainda menos medo tinha. Portanto, realmente esta proximidade Sim, sim, sim. face ao estímulo, se for negativo, pode criar uma reação de o medo. efeito bola de neve. Efeito bola de neve, exato, que não te deixa Sim. pensar com a clareza Sim. que é necessário. Sem dúvida. E pronto, se calhar, olha, ficamos com esta dica aqui para Ficamos o pessoal por que aqui. esteja a ouvir. Foi bom, foi o podcast mais longo até agora. Depois com a edição não sei como é que vai ficar, mas pelo menos em termos de gravação foi. Kiko, muito obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço, foi um prazer muito grande e gostei muito de ter esta conversa. Boa, também eu. Foi muito boa. Kiko, Obrigado. high five. Tudo a correr bem, meu. Podes parar, sim senhora. Já acabou.